Hoje aqui nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso processo de transformação através do autoconhecimento. E aqui, agora, nós vamos aprender a usar a nossa casa, o nosso lar, como um recurso, uma ferramenta de autoconhecimento. Você sabia que a forma com que você trata o seu lar pode mudar radicalmente a sua vida? O seu lar não é apenas um lugar para você dormir ou guardar as suas coisas. Não, o seu lar é um reflexo da sua alma, uma extensão do seu mundo interior. Qualquer pessoa que quer ter uma vida plena e tranquila precisa olhar para o seu lar. Quantas vezes a sua casa, ao invés de te acolher, te acalmar, ela não pareceu um peso para você? A saúde mental começa no nosso lar. A sua casa é um campo fértil para o autoconhecimento. Cada canto, cada objeto é uma oportunidade poderosa para você se reconectar com o seu ser autêntico. Neste vídeo você vai aprender um pouco mais sobre você apenas olhando para a sua casa. Sua casa, como vimos, é uma extensão da sua psique, do seu inconsciente. Vai além da estética, do conforto. Cuidar da nossa casa trata-se de nutrir a nossa alma. Aqui você vai perceber o quanto a sua casa amplifica a sua essência, porque ela revela aspectos ocultos da nossa mente, do nosso interior. Um exercício simples aqui para você conseguir entender o que nós estamos fazendo é quando você entra em uma casa, uma sala, em um lugar que está muito bagunçado. Qual que é o seu sentimento? Qual que é a sensação que você tem? O mesmo também vale quando você entra em um ambiente aconchegante, tranquilo, limpo. O que você sente? Se a sua casa está desorganizada, há uma grande chance da sua mente também estar bagunçada. Sabe esse monte de tralha que você tem guardado? Isso também pode ser um monte de mágoas e feridas que você carrega no seu coração. Parte da sua vida que você negligencia, sentimentos reprimidos, medos. Mas por que essa conexão entre lar e inconsciente é tão poderosa? Aqui é simples. A sua casa, o seu lar, é o seu local seguro. É onde você pode ser quem você é de verdade. Onde a máscara cai, onde não há plateia nem aplausos, você só é você. Então, obviamente, ali você reflete de fato o que está no seu inconsciente e no seu coração, como vimos em tudo que falamos até agora. Para um psiquiatra muito famoso, estudioso da mente, Carl Jung, ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para o seu lar pode te fazer despertar. Como está a sua casa hoje? Uma pergunta que parece ser trivial, mas não é. Ela é mais profunda do que você pensa. Me responde aqui nos comentários como está o seu lar hoje. Tomar consciência disso é o primeiro passo para uma transformação profunda do seu ser. Enquanto não curamos feridas e traumas, eles continuam a nos influenciar. Nós continuamos refletindo eles no nosso comportamento, consequentemente, no nosso lar, no nosso gosto, na nossa decoração, nos nossos objetos de decoração, na forma com que nós lidamos com o nosso lar, na forma que nós organizamos, guardamos, expomos os objetos, as coisas na nossa casa. Um armário abarrotado de roupas, por exemplo, pode representar uma grande dificuldade nossa em desapegar. Caixas de lembranças, muitas caixas de lembranças, pode indicar o quanto é difícil para nós seguir em frente. Guardar algum objeto apenas por hábito é diferente de guardar um objeto que libera algum sentimento de culpa. Até se você guarda algum objeto apenas por hábito, pode representar que você tem algo não resolvido, que você tem algum sentimento ainda não resolvido dentro de você. Uma lembrança que você não quer desapegar, ou algo do passado que te traz uma felicidade e que você não quer desapegar. Ao limpar a sua casa, ao descartar coisas, objetos que você não usa mais, é a mesma coisa que limpar a sua mente, limpar a sua psique de traumas, de feridas, de sentimentos que não cabem mais para esse momento, para essa fase da sua vida. Aquela jaqueta velha que você guarda por anos, por que você guarda ela? Porque te lembra de um tempo que já passou? Ou por algum tipo de medo, uma preocupação de que de repente um dia você pode precisar dela? Ou simplesmente guarda porque nunca parou para pensar nisso? Você conseguiu perceber que nos 3 itens, nos 3 exemplos que eu trouxe para você, existe 3 sentimentos que pode representar quem você é? No último item, por exemplo, nunca parei para pensar nisso, nunca parei para pensar do porquê que aquela jaqueta está guardada há muito tempo.
Isso pode representar que você, na verdade, leva a sua vida dessa forma. Você não consegue parar nem por um instante, nem mesmo para pensar nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você apenas está seguindo em frente, reprimindo sentimentos, escondendo emoções e a vida que segue. Uma hora, o preço vem. E a bomba estoura. Ou simplesmente sua vida tá tão interessante que isso é o de menos para você. Uma hora a vida vai dar um jeito de te parar para que você observe e pense o porquê tantas coisas. Ao deixar aquela jaqueta ir embora, você não está apenas liberando espaço no seu armário, você pode estar liberando espaço também no seu coração. Você percebeu então como a sua casa é um campo fértil para o seu autoconhecimento? Por isso, seja intencional ao arrumar a sua casa. Para começar, escolha um cômodo, um armário, uma gaveta, comece por partes, mas reserve um tempo para observar cada objeto e cada item e faça a seguinte pergunta: por que eu ainda tenho esse objeto ou essa roupa? Por que eu estou guardando ele por tanto tempo? Será que eu preciso realmente? Veja que não é sobre se desfazer das coisas ou simplesmente descartá-las, mas é sobre fazer escolhas conscientes do que permanece realmente na sua vida, do que faz sentido a partir de agora, do que faz sentido para esse tempo. Cada item que você libera também sentimentos e pode experimentar uma versão mais leve de você. É como se por muito tempo a sua alma estivesse estagnada e agora você começa a fazer uma varredura, uma limpeza, começa a liberar a sua alma, comece a sentir o quanto você está mais leve apenas por descartar objeto e fazer uma limpeza na sua casa. Você de fato libera espaço para o novo vir. Eu resolvi fazer algo aqui nesse vídeo. Eu vou te trazer 3 exemplos aqui de 3 cômodos da sua casa que você vai ver como faz sentido e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui já observando e arrumando a sua casa. Preste atenção. A cozinha ali, coração da casa, ela traz essa figura da mãe, ela traz esse arquétipo materno. É um símbolo de cuidado, de acolhimento e de nutrição. Uma cozinha bagunçada, ela pode revelar o quanto essa pessoa não consegue cuidar de si mesma, não consegue cuidar do seu corpo, não consegue cuidar da sua mente, tampouco das pessoas ao seu redor. Mas uma cozinha arrumada, ela é símbolo de generosidade e de equilíbrio. Veja bem que aqui eu estou te trazendo a reflexão. Isso pode vir estar refletindo, ok? A cozinha também, ela estimula a criatividade. Algo muito simples que faz a diferença numa cozinha e que você pode perceber que realmente te traz um sentimento bom. Quando você olha uma cozinha limpa e você vê em cima da bancada uma fruteira cheia com aquelas frutas brilhosas. Que sentimento que você tem com aquilo? Não é gostoso? Não é convidativo? Não é acolhedor? Não traz esse aspecto de fato de comunhão, de pegar e sentar e já comer uma banana ali, já pegar uma maçã e aí já começa uma conversa? Isso não é gostoso? Isso estimula a criatividade, porque isso te faz parar, contemplar, viver. Agora a sala. A sala aqui representa o arquétipo do anfitrião, que é onde tem a convivência, é onde a gente relaxa e também tem o acolhimento, né? Uma sala bagunçada aqui, ela pode revelar a sua dificuldade em lidar com pessoas. Demonstra falta de confiança. Já ao contrário, uma sala arrumada, uma sala organizada, de fato, ela fica mais convidativa. E também demonstra o quanto você é uma pessoa segura, uma pessoa confiante e o quanto você está bem com você mesmo. Agora vamos para o terceiro exemplo, o terceiro cômodo, que é o quarto. O quarto, ele é simples, ele é óbvio, ele é objetivo. O quarto, ele representa intimidade, descanso. É onde nós soltamos e nos tornamos pessoas vulneráveis. Um quarto aqui bagunçado, ele pode revelar o quanto você não consegue se aceitar e o quanto você está com dificuldade de relaxar. O que está te incomodando? O que você está vivendo hoje que não deixa você relaxar? Percebeu o quanto isso daqui é poderoso? Percebeu o quanto cada sentimento, cada sensação que você vive na sua casa pode entregar, pode mapear como está o seu estado hoje de espírito, suas emoções? Um quarto, então, arrumado, um quarto acolhedor, de fato, ele demonstra uma paz interior. Demonstra o quanto aquela pessoa está cheia de amor próprio. E ela consegue, então, descansar, relaxar e sonhar. A sua casa, de fato, ela é um cenário para a sua vida. Ela é um cenário
para a aventura chamada vida. A casa, ela te representa, ela é um espelho, ela reflete a sua essência, o que você gosta, o que você não gosta, o que você valoriza. Ao transformar a sua casa, você transforma também a relação com você. A sua casa, ela está em constante movimento e transformação, assim como você. Uma casa arrumada, uma casa alinhada, representa também uma mente alinhada, uma mente tranquila. Transforme a sua casa em um verdadeiro refúgio, porque ela tem influência direta no seu humor. Ela te faz lembrar quem você é de fato. Por isso, ela pode te inspirar, te influenciar, nutrir o seu propósito, quanto também ela pode te colocar para baixo. E talvez seja por isso que você não gosta tanto de ficar na sua casa. Cuidar da sua casa é um ato de amor com você mesma. Lembre-se, seu lar é muito mais que um espaço físico. Cuide dele. Se você gostou desse vídeo, se ele falou com você, deixe aqui seu comentário, curta, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!